Olá, boa noite para você. Está no ar o programa Vaticano News. E hoje você vai ver que o Papa Francisco vai canonizar um religioso que foi decapitado durante a Revolução Francesa. E o pontífice mostra mais uma vez sua preocupação com as crianças e jovens refugiados. Ele fala sobre isso na mensagem para o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado. Confira. Crianças migrantes, vulneráveis e sem voz. Esse é o título da mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, que será celebrado em 15 de janeiro. Papa Francisco quer chamar a atenção para a tragédia da migração forçada, que afeta sobretudo as crianças e os jovens. Crianças, ao contrário dos adultos, não têm voz. Crianças não têm poder. Como eles podem cuidar de si mesmos? Este é um problema dentro do problema da migração. O Papa quer justamente ressaltar essa questão para que nossas mentes se abram e sejamos mais sensíveis a este problema. O Papa pediu que todas as medidas possíveis sejam tomadas para garantir a proteção e a segurança das crianças migrantes, porque elas podem cair em mãos de exploradores sexuais e de trabalho escravo, ou serem ainda recrutadas como crianças-soldado. A guerra na Síria, Iêmen ou Afeganistão, o Estado Islâmico no Iraque, a instabilidade na Líbia, Etiópia ou Eritreia tem causado uma onda migratória de proporções similares às causadas pela Segunda Guerra Mundial. Metade dos 65 milhões de refugiados no mundo atualmente são crianças. São números assustadores, desconhecidos pela maioria das pessoas. Primeiro, porque as pessoas não querem saber. E segundo, porque os jornais não falam sobre isso. Este ano, até agora, mais de 3.500 pessoas morreram no Mediterrâneo, muitas delas crianças, tentando chegar em solo europeu. A comunidade internacional, entretanto, finge não ver a situação. Nessa mensagem, Papa Francisco pede aos líderes mundiais que se comprometam a eliminar os conflitos e a violência que forçam as pessoas a fugirem. Muitos países da União Europeia, não todos, mas parte deles, têm sido muito egoístas, fechados em si mesmos. O que eles têm feito? Ao invés de acolher essas pessoas, eles têm construído muros. Eles dizem aos refugiados para irem embora. Mas para onde? Eles perguntam. E a resposta tem sido: eu não sei, não é problema meu. Não é assim que os problemas se resolvem. Por esse motivo, Papa Francisco pede aos países para favorecerem a integração ao invés de bloquear a entrada dessas crianças e suas famílias e mandá-las de volta para casa. Ele lembra que ninguém é um estrangeiro em uma comunidade cristã, porque o fenômeno da migração é parte da história da salvação. O Papa Francisco vai canonizar neste domingo religioso decapitado durante a Revolução Francesa. Entre os 7 novos santos que serão canonizados pelo Papa no domingo está o mártir francês Solomon Leclerc, da congregação dos Irmãos de La Salle. Em vez de trabalhar no negócio da família que prosperava, ele tornou-se religioso em 1767. Logo depois, foi professor de matemática em uma escola e também foi mestre dos noviços. É uma grande honra para nós, mas também nos lembra do significado de viver a nossa fé cristã. O nosso fundador perguntava: você está pronto, se necessário, para dar a sua vida pelos seus alunos? Quando a Revolução Francesa começou em 1789, ela varreu a monarquia e, em seguida, derrubou a igreja. Naquela época, muitos na congregação fugiram da casa central para escapar da perseguição, mas o irmão Solomon ficou lá para cuidar da casa. Portanto, no dia 15 de agosto de 1792, foi capturado pelos revolucionários. Ele foi levado para um antigo mosteiro carmelita transformado em uma prisão. Em 2 de setembro, ele foi decapitado por se recusar a jurar fidelidade à Constituição Civil do clero, com o qual repudiou a Igreja e o Papa. Assim como outros na época, se ele fizesse o juramento à Constituição, seria salvo. Mas ele tinha dado sua vida desde a sua mocidade e estava disposto a morrer para defender a sua fé e dedicação.
Solomon Leclerc será o santo de número 160 desta congregação. O irmão superior diz que os atuais 4.000 irmãos da congregação vão ter este santo como um modelo de serviço para as pessoas e testemunho de lealdade para os momentos de provação. Você já deve ter ouvido falar da Companhia de Jesus, não é mesmo? Mas sabe como é o trabalho, como foi fundada e como vivem os jesuítas? Veja agora na reportagem. Poucos sabem que a Ordem dos Jesuítas, também conhecida como Companhia de Jesus, é a maior congregação que existe na Igreja Católica. Ela tem 16.000 membros e foi fundada há mais de 480 anos por Santo Inácio de Loyola, e sua espiritualidade continua a fascinar milhares de pessoas. Quando conheci os jesuítas, o que me impressionou foi que eles viviam uma vida digna de ser vivida. Eu também fiquei impressionado com a experiência espiritual, os exercícios espirituais. E ao fazê-los, percebi que este era o que eu queria para a minha vida. O sacerdote Antônio Spadaro é um dos mais ativos em redes sociais e dirige uma das mais antigas revistas intelectuais que existem, La Civiltà Católica, que também é uma iniciativa da Companhia de Jesus. É difícil descrever a vida de um jesuíta porque cada um é diferente. Há aqueles que estudam ou ensinam, aqueles que trabalham com imigrantes ou com os pobres, aqueles que trabalham em um escritório ou outros que têm um tipo diferente de trabalho pastoral. A parte mais surpreendente da Companhia de Jesus é que cada um de nós faz um trabalho diferente. Não há um modelo jesuíta, mas cada um oferece os talentos que recebeu. Para entender isso, é preciso ver que, além das paróquias e missões, a Companhia de Jesus tem 231 universidades em todo o mundo. E seu serviço de ajuda aos refugiados assiste pelo menos 500 mil de pessoas em 57 países. Padre Antônio Spadaro diz que os jesuítas têm em comum é uma forte experiência espiritual, que é a descoberta de si mesmos como pecadores, porém salvos pelo Senhor. Santo Inácio não é o fundador da Companhia de Jesus no sentido clássico do termo. Ele viveu uma experiência espiritual e compartilhou com seus amigos, colegas de faculdade, com aqueles a quem ele compartilhou dinheiro, comida, aulas. Aos poucos, o grupo foi consolidado e decidiu ir para a Terra Santa para fazer o apostolado. Mas, como Santo Inácio não podia ficar na Terra Santa, puseram-se à completa disposição do Papa para trabalhar no que a Igreja precisava. Eles fizeram como quarto voto a obediência ao Papa, que é acionado à pobreza, à castidade e à obediência. Desde então, o DNA dos jesuítas é a versatilidade, a não ter medo das fronteiras e permanecer obedientes ao Papa. O Vaticano News fica por aqui. Eu desejo a você um ótimo fim de semana e a gente se vê na próxima segunda-feira. Até lá!